sistema endócrino ou hormonal. Não estamos entrando num universo de arte psicodélica. É exatamente o oposto. Este é o mundo real. Estes cristais são hormônios. Eles nos controlam em todos os momentos de nossa vida. Eles são a ponte entre o interior do nosso corpo e o mundo exterior. Os hormônios determinam quando nos sentimos zangados e quando estamos felizes, a nossa altura, o nosso sexo e quando faremos amor ou guerra. Essas são as substâncias químicas que controlam o ritmo de nossas vidas. Controle do corpo. Sistema nervoso. Ação rápida e fugaz. A curtíssimo prazo. Efeito localizado. Sistema endócrino. Ação lenta porém duradoura. A médio e longo prazo. Efeito amplo. Conversar sobre o sistema endócrino, sistema muito importante. Esse sistema é formado por tecidos e por órgãos que secretam substâncias que são chamadas de hormônios. E essas substâncias, elas acabam interferindo no metabolismo, no funcionamento do nosso organismo. E são sobre essas glândulas que nós vamos iniciar a nossa aula, mostrando aonde que ficam localizadas as principais glândulas do corpo humano. Então, observem, por favor, as nossas glândulas endócrinas. Então, nós temos a hipotálamo, uma glândula importante que ajuda no controle da hipófise. E a hipófise que vai controlar as diversas glândulas que nós temos aí no nosso organismo. A hipófise é dividida em duas partes. A adenihipófise, que secreta os hormônios, e a neurohipófise, que recebe os hormônios do hipotálamo, mandando então as informações para os outros órgãos. Em seguida, vocês estão observando aí a tireoide. Essa glândula é muito importante porque controla o metabolismo do nosso organismo. Ela produz as tiroxinas T3 e T4. Em seguida, vocês estão observando a paratireoide. Essas glândulas menores, elas controlam a taxa de cálcio na corrente sanguínea. Tanto a paratireoide como a tireoide, elas são controladas pela hipófise. Então, na verdade, o hormônio produzido na hipófise, ele vai através da corrente sanguínea até a tireoide, até a paratireoide. E em seguida, nós vamos ter o funcionamento dessa glândula, a inibição da produção dos seus hormônios ou o estímulo da produção dos seus hormônios. Agora vamos observar as outras glândulas que nós temos no nosso organismo. Então nós temos o timo, glândula que ajuda na produção das células sanguíneas, células de defesa. Os nossos linfócitos são produzidos nessa glândula. A adrenal, encontrada acima dos rins. Essa glândula produz os hormônios que controlam também as características sexuais. Nós temos o pâncreas, uma glândula que produz a insulina, o glucagon, que ajuda no controle da taxa de glicose no sangue. E as glândulas femininas, nós temos aí os ovários. E as glândulas masculinas, nós temos aí o testículo. Controle do corpo. Sistema nervoso. Ação rápida e fugaz. A curtíssimo prazo. Efeito localizado. Sistema endócrino. Ação lenta porém duradoura. A médio e longo prazo. Efeito amplo. Os dois sistemas agem de maneira integrada. Garantem a homeostasia do organismo, tornando-o operacional para se relacionar com o meio ambiente. Homeostasia. Tendência permanente do organismo manter a constância do meio interno. Estado de independência relativa do organismo em relação às oscilações do ambiente externo. Claude Bernard. O corpo vivo, embora necessite do ambiente que o circunda, é, apesar disso, relativamente independente do mesmo. Esta independência do organismo com relação ao seu ambiente externo deriva do fato de que, nos seres vivos, os tecidos são, de fato,
removidos das influências externas diretas, e são protegidos por um verdadeiro ambiente interno, que é constituído, particularmente, pelos fluidos que circulam no corpo. Como garantir as condições de estabilidade operacional do meio ambiente interno? O corpo possui órgãos efetuadores que, através de ações contráteis, músculos e secretoras, glândulas, manifestam as reações necessárias para os ajustes. Essas reações correspondem às respostas reflexas locais, no coração, nos vasos, nos rins, nos pulmões, no trato gastrointestinal, etc., e as reações globais que envolvem todo o organismo. Vontade. A integração dessas ações homeostáticas depende do sistema nervoso central, do sistema endócrino e do sistema imune. Mecanismo de retroalimentação negativa. Órgãos sensoriais. Estímulo. Sistema nervoso. Sistema endócrino. Músculo esquelético. Órgãos viscerais. Glândulas. Comportamento. Resposta fisiológica. Alça de retroalimentação. Sublinhado. Controlar ou regular uma quantidade num determinado nível e mantê-lo estável a longo prazo. Parâmetros variações normais pH 7,35 a 7,43. Definição. Conjunto de órgãos que apresentam como atividade característica a produção de secreções denominadas hormônios. OBS, os órgãos que têm sua função controlada ou regulada pelos hormônios são denominados órgãos-alvo. Mecanismo de ação hormonal esteroides. Especificidade das células-alvo. Traço maior hormônios do córtex da adrenal. Cortisol e aldosterona. Traço maior hormônio da tireoide. Tiroxina derivado de AA não polar. Mecanismo de ação hormonal peptídeos. Traço maior hormônios da hipófise. Traço maior hormônio da medula. Da adrenal, adrenalina. E noradrenalina. Traço maior insulina e glucagon. Traço maior consequência. Administração oral ou sanguínea. Hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal, pâncreas, ovário. As glândulas endócrinas secretam os hormônios que atuam na fisiologia biológica do organismo. Hipófise. Tireoide. Paratireoide. Suprarrenal. Pâncreas. Ovário. Testículos. Hipotálamo pineal ou epífise estimulada pela escuridão. É o centro de controle do comportamento interno e ativador das glândulas endócrinas. Pineal ou epífise. Estimulada pela escuridão. Inibida pela luz. René Descartes. 1596 a 1650. Afirmou que a glândula pineal é a parte do corpo a qual a alma está associada. Relógio biológico. Hipófise ou pituitária. Localização. Base do encéfalo, em uma cavidade do ósseo esfenóide chamada tela túrcica. Tamanho aproximado. Grão de ervilha. Partes. Lobo anterior, ou adenohipófise. Lobo posterior, ou neurohipófise. Representação da hipófise. Adenohipófise. LH, luteinizante, IFSH, folículo estimulante. Função, atuam na produção de gametas e hormônios sexuais. Disfunção, esterilidade. EC, hormônio do crescimento. Função, crescimento. Disfunção, nanismo, gigantismo e acromegalia. Prolactina. Função, estimula a produção de leite. Disfunção, não produz leite. Hormônio prolactina ou lactogênio. Secreção do leite, estimulado pela sucção. Hormônios ocitocina e prolactina, eliminação e produção do leite, respectivamente. Neurohipófise. Vasopressina,
hormônio antidiurético ADH. Regula os níveis de água no sangue, agindo sobre a filtragem de fluidos pelos rins, estimulando a reabsorção de água conforme a necessidade do organismo. Função: reabsorção de água nos rins. Disfunção: diabetes insípido, sede excessiva e urina volumosa. Ocitocina. Função: contração do útero, liberação de leite. Disfunção: útero não contrai e leite não é liberado. OBS, hipotálamo. Estimula a hipófise a liberar os hormônios gonadotróficos, FSH e LH. Produz fatores de liberação que atuam sobre a adenohipófise, estimulando ou inibindo suas secreções. Produz os hormônios ocitocina e ADH antidiurético, armazenados e secretados pela neurohipófise. Acromegalia, desenvolvimento dos dedos e mandíbula. Na infância, falta, nanismo, e excesso, gigantismo. No adulto, excesso, acromegalia. Gigantismo. Acromegalia, desenvolvimento dos dedos e mandíbula. Hormônio de crescimento 1. Hormônio do crescimento. Induz o crescimento de músculos e ossos. Menor traço gigantismo e nanismo. Hipofisário. Timo. Produz células T para defesa do organismo. Tireoide localização, hormônios. Pescoço, estando apoiada sobre as cartilagens da laringe e da traqueia. Hormônios. Triodotironina, T3. Tiroxina, T4. Calcitonina. Triodotironina e tiroxina aumentam a velocidade dos processos de oxidação e de liberação de energia nas células do corpo, elevando a taxa metabólica e a geração de calor. Estimulam ainda a produção de RNA e a síntese de proteínas relacionados ao crescimento, maturação e desenvolvimento. Calcitonina participa do controle da concentração sanguínea de cálcio, inibindo a remoção do cálcio dos ossos e a saída dele para o plasma sanguíneo, estimulando sua incorporação pelos ossos. Hipertireoidismo, mostrando a exoftalmia. Bócio endêmico, falta de iodo. Obrigatoriedade na adição de iodo. No sal. Paratireoides, pequenas glândulas, geralmente em número de 4. Localização. Região posterior da tireoide. Hormônio. Paratormônio. Paratormônio. Estimula a remoção de cálcio da matriz óssea, o qual passa para o plasma sanguíneo. Estimula a absorção de cálcio dos alimentos pelo intestino. Estimula a reabsorção de cálcio pelos túbulos renais, aumentando a concentração de cálcio no sangue. Tireoide. Tiroxina. Função: acelera o metabolismo e controla a taxa de iodo. Disfunção: reduz o metabolismo, bócio endêmico, papo. Calcitonina. Função: inibe a retirada de cálcio dos ossos. Disfunção: distúrbio de cálcio, paratireoide. Paratormônio. Função: aumenta a taxa de cálcio e fósforo no sangue. Disfunção: osteosporose. Adrenais ou suprarrenais. Localização: duas glândulas localizadas sobre os rins. Partes: medula. Córtex. Subdivide-se em medula e córtex. Suprarrenal. Subdivide-se em medula e córtex. O córtex produz aldosterona, cortisona, cortisol e hormônios sexuais. A medula produz adrenalina e noradrenalina. Córtex. Medula. Córtex, medula, secreta 3 tipos de hormônios: glicocorticoides, mineralocorticoides, androgênicos. Medula secreta 2 hormônios:
Adrenalina ou epinefrina. Noradrenalina ou norepinefrina. Glicocorticoides. Estimulam a conversão de proteínas e de gorduras em glicose. Diminuem a captação de glicose pelas células, aumentando, assim, a utilização de gorduras. Eleva a concentração de glicose no sangue, a taxa metabólica e a geração de calor. Os glicocorticoides também diminuem a migração de glóbulos brancos para os locais inflamados, determinando menor liberação de substâncias capazes de dilatar as arteríolas da região, consequentemente, a diminuição da reação inflamatória. Mineralocorticoides. Aumentam a reabsorção, nos túbulos renais, de água e de íons sódio e cloreto, aumentando a pressão arterial. Andrógenos. Desenvolvimento e manutenção dos caracteres sexuais secundários masculinos. Suprarrenal, medula. Adrenalina. Função: regula a pressão sanguínea, estimula a quebra do glicogênio, põe o organismo em estado de alerta, prontidão. Disfunção: taquicardia, bradicardia, disfunções na taxa de glicose. Adrenalina promove taquicardia, batimento cardíaco acelerado. Aumento da pressão arterial. Aumento das frequências cardíaca e respiratória. Aumento da secreção do suor. Aumento da secreção da glicose sanguínea. Aumento da atividade mental. Constrição dos vasos sanguíneos da pele. Suprarrenal, córtex. Cortisona, cortisol, aldosterona, ponto. Função: regulam o metabolismo da glicose e atuam como anti-inflamatório, regulam a concentração de NK, atuam no desenvolvimento das características sexuais secundárias. Disfunção: anormalidades na taxa de NA, caem nas características sexuais secundárias. Pâncreas, glândula mista ou anficrina, porção endócrina. Ilhotas de Langerhans. Secretam os dois hormônios. Insulina. Glucagon. Insulina aumenta a captação de glicose pelas células. Inibe a utilização de ácidos graxos e estimula sua deposição no tecido adiposo. No fígado, estimula a captação da glicose plasmática e sua conversão em glicogênio. Conclusão: provoca a diminuição da concentração de glicose no sangue. Glucagon ativa a enzima fosforilase, que fraciona as moléculas de glicogênio do fígado em moléculas de glicose, que passam para o sangue. Conclusão: eleva a taxa de glicose sanguínea, glicemia. Pâncreas. Insulina. Função: reduz a taxa de glicose no sangue, facilita a absorção de glicose e promove o estoque de glicogênio. Disfunção: diabetes mellitus, hiperglicemia. Função: estimula a transformação de glicogênio em glicose. Pâncreas. Glucagon. Função: estimula a transformação de glicogênio em glicose. Disfunção: hipoglicemia. A secreção endócrina do pâncreas é feita através de milhares de grupamentos celulares denominados ilhotas de Langerhans. Gônadas masculinas e femininas. Ovários. Testículos. Gônadas femininas, ovários. Estrogênio. Função: promove desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e regulagem do ciclo menstrual. Progesterona. Função: promove o desenvolvimento do endométrio, fase proliferativa lútea do ciclo menstrual, preparação do útero para a gravidez e das mamas para a lactação. Disfunção: atrofia das características sexuais, alteração no ciclo menstrual, aborto espontâneo. Gônadas masculinas, testículos. Testosterona. Função: promove o desenvolvimento das características sexuais secundárias e promove a espermatogênese, produção de espermatozoides. Disfunção: atrofia das características sexuais, alteração na produção dos espermatozoides.